Bem, gente, continuando o nosso programa, com relação a... Nós, no último bloco, estávamos falando sobre 6 que acabam sendo inaugurados ou escolas sem a infraestrutura necessária. E a gente recebeu denúncia na semana passada em relação ao 6 José Gonçalves da Mota, lá na Posse. É ali na subida do Brejal. Gente, como é que a gente pode permitir uma coisa dessa? Como é que a população permite isso? Inaugurar um centro de educação infantil que não tem cozinha. Não tem nada lá dentro, na cozinha, não funciona, não tem fogão, não tem geladeira, não tem alimentação, né? E existe para o Centro de Educação Infantil um cardápio que não é só de almoço, não. Tem jejum, colação, tem crianças que precisam de alimentação especial. As crianças estão lá sem a menor condição. E uma solicitação que a gente vai fazer à Gilda, que é vice-presidente da Comissão de Educação, é uma visita a esse Centro de Educação Infantil o mais urgente possível, para constatar essas denúncias que os pais têm feito. Isso é muito bacana. A gente quer agradecer aos pais que têm tido coragem de denunciar essas arbitrariedades. Ô, Gilda, como é que você vê essa questão de começar isso sem ter a menor condição, criança misturada com obra, cheiro de tinta, condição insalubre tanto para o profissional quanto para as crianças, e principalmente essa saída às 11 horas. A criança entra às 8, sai às 11. Rose, eu também tive essa denúncia, eu vou lá, com certeza, eu vou lá fazer essa fiscalização. Eu tive essa denúncia que eles estão saindo 11 horas, que não tem fogão, né, que está em obra ainda. Então, são coisas que não podem acontecer. E eu fico muito feliz de ver os pais denunciando, porque eu sempre falo isso, se a população não denunciar, ficar com medo, a gente não resolve, porque eu, como vereadora, como é que eu vou saber se não chegar a mim? Não dá para a gente adivinhar, porque são muitos colégios, muito município grande. Então, mais que você vai fazer algumas fiscalizações em alguns lugares, a gente precisa da população para passar para a gente onde são os locais, porque a gente já vai no local certo, para poder resolver. Né? Então, com certeza, isso são coisas que não podem acontecer. E eu tenho que parabenizar a população, porque a população ela tem que trabalhar em conjunto com a política do município. Ela tem que estar denunciando, ela tem que estar... né? Ela tem que estar ajudando e colaborando. Né? Então, tem que parabenizar a coragem desses pais, né? De quererem que seus filhos tenham dignidade, porque tem que ter dignidade. Isso não é o direito não é ficar lá 3 horas. Né? Não é não ter ainda o fogão, né? Foi o que falaram, mas eu vou lá fazer essa fiscalização na posse com certeza e depois eu vou estar falando sobre isso. Falando sobre isso, Gildo, continuando nessa mesma linha, a questão da infraestrutura das escolas. Nesses 4 anos você acompanhou essa questão de problema de estrutura? Porque as pessoas, às vezes, a gente faz a divulgação e as pessoas acham que é exagero, que é mentira. O governo coloca muita gente para comentar e dizer que é mentira. Muitas vezes a própria secretária de Educação vem desmentir certas coisas que a gente sabe que são verdade. Você acompanhou esses casos de problema estrutural em escola? Rose, muitos. Denunciei vários, inclusive vários já começaram a reforma através de denúncia, porque o grande problema que eu percebo é o seguinte, você inaugura, né, porque inaugurar é bom para o político, né? Que não é assim que tem que funcionar. Claro, você tem que inaugurar escolas, é importante, né? A política velha, você tem que inaugurar escolas, mas você tem que manter as antigas, as que são, né, que foram inauguradas há muito tempo atrás, e ela tem que ter uma manutenção. Então, o que eu percebo nesses 4 anos do meu mandato, que a manutenção não há. Inclusive, eu fiz uma emenda que passou para ter uma verba para poder ter manutenção nas escolas. Porque o que acontece? Eu vejo, em todos os colégios que eu fui, os diretores, eles fazem relatório, eles colocam o problema, eles colocam o que está acontecendo, mandam ofício e nada. Passa 1 ano, passa 2 e continua, e continua. E o retorno não há. E o que vai acontecendo? Vai piorando. E daqui a pouco, esses alunos eles estão estudando em colégios que são impossíveis de estudar e perigosos. Né? E aí que é o grande problema de várias denúncias que eu fiz em vários lugares do município de Petrópolis, de colégios que estavam em condições que não podiam ir, que foram até relocados para outro espaço e agora começaram a reforma, através de denúncia. A gente pode citar o Jandira Bordion,
o São José do Caetitu, que o São José do Caetitu, gente, olha, aquele povo é sofrido, hein? Porque eles já foram ao Comed nem sei quantas vezes, quantas reuniões, e eles fazem ofício, eles fazem manifestação na comunidade e custaram a ser ouvidos, né? Agora parece que tem um planejamento de reforma que a gente espera que o governo tenha a decência de fazer alguma coisa por aquela escola, porque realmente a condição lá está péssima, né? Agora, uma coisa que a gente sente falta, e a próxima Comissão de Educação, eu espero que Gilda esteja participando dela, é que a gente possa estar criando, de repente, um grupo de acompanhamento mesmo, e levar essa sugestão, inclusive, para o Comed, que exista um grupo de visitadores constante, né? Porque problema, gente, ele não dá uma vez só. É claro que um prédio mais antigo vai ter problema durante uma gestão inteira, mas a questão é, o governo precisa falar a verdade. Precisa chegar e falar, olha, nessa escola nós estamos com esse problema, sim, e vamos tentar resolver dessa maneira. Isso não tem problema nenhum, né? O que a gente quer é que as coisas tenham encaminhamento. E não aconteceu isso durante esses 4 anos. As coisas não têm encaminhamento, muita maquiagem e pouca ação. A gente precisa melhorar a ação. E o que acontece, Rose? O que eu percebo é que tem que ter transparência. A população quer saber, não tem, então, mostra. Qual vai ser as medidas a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo? Vamos começar esse planejamento. Então, não vai ter problema. Você vai falar, olha isso, então eu vou fazer isso. E muitos requerimentos de informação, inclusive aqui na Câmara, que eu faço, não tem resposta. Fala, procura no site que não abre, procura no... É coisa de maluco. E que não pode. Isso, inclusive, a gente está vendo juridicamente o que a gente vai fazer, porque um vereador não pode fazer um requerimento de informação e não vir resposta nenhuma. Vir qualquer coisa, menos a resposta que você precisa saber. E isso é um dever, eles são obrigados a responder, informação pública. Então, são coisas que eu acho que o governo tem que ser só transparente. A gente aqui está falando, claro que a escola mais antiga dá problema, é claro. Agora, vamos aos poucos, tem que ir resolvendo. Encarar, falar com a população de cada colégio que está com problema. Então, é isso. Não, mas é tudo, não pode falar, entendeu? Não pode. Então, tudo as pessoas têm medo, sabe? Eu chego em muitos colégios que têm medo. Então, a gente não pode ter medo. Eu falo que não tem que se ter medo. A gente tem que ser pontual, falar, tentar resolvendo, ter transparência, conversar, que é isso que a população quer, é isso que os pais dos alunos que estão no colégio, que está cheio de problema, querem. Então, não dá para ser agora? Então, como que vai ser? Qual é a primeira coisa? O que está pior no colégio? Vamos tentar resolver? Então, eu acho que é por aí. E são muitos colégios assim, né? Então, sem acessibilidade, e que tem que ser feito. Então, são coisas, né? Hoje a gente, com a lei brasileira, né, do Estatuto da Pessoa com Deficiência, que foi sancionado em janeiro. São direitos que as pessoas com deficiência têm. Então, tem que ter acessibilidade nos colégios. Então, isso aos poucos tem que ser feito. Qual é o planejamento para isso? Vamos discutir. Então, tem que começar de algum jeito. Então, eu acho que é isso que falta, que a gente tem que estar mesmo cobrando que seja feita. E é o papel do legislador. É isso aí. Eu espero que os 15 que foram eleitos para esse mandato agora tenham essa visão, né? Atrapalha muito quando o vereador também não sabe qual é o papel dele, né? Não sabe a que ele veio. Então, a gente vai estar, inclusive, procurando os novatos para estar conversando, sabendo das intenções dessas pessoas, para que eles se juntem ao grupo que já tem trabalhado bem, tem feito uma grande parceria. E eu faço também um agradecimento aqui aos vereadores que, durante esse mandato, foram parceiros da educação. Ô Gilda, com relação a isso, uma das dificuldades que a gente passou aqui na casa, e vocês como vereadores principalmente, foi a questão de não conseguir emplacar as CPIs, né? A CPI da educação, a CPI da merenda. Por que essas coisas a gente não consegue fazer? Porque o que acontece? Eu fui a favor de todas as CPIs, eu sou a favor que tenha transparência, como eu falei aqui, então eu acho que a CPI nada mais é de você fazer essa fiscalização e se não tiver nada, não vai ter problema nenhum. E se tiver, tem que ser resolvido. Sim. Só que, infelizmente, a gente precisa um número de assinaturas para poder conseguir que a CPI ande, né? E, infelizmente, às vezes a gente não tem esse número. Então, são coisas que a gente tem que discutir, tem que melhorar. Eu acho que, às vezes, nem precisa chegar a uma CPI se resolvesse antes. Porque para você chegar a querer uma CPI, é porque você tentou todos os recursos, né, para poder tentar resolver. Então, eu acho que é isso que eu falei, Rose, é diálogo. Sim. Falta muito, diálogo. E que qualquer governante que tenha, tem que ter.
né, o diálogo de franqueza, de abrir, olha, é isso, mostrar conta, porque é isso, é transparência, que ninguém vai querer, a gente vai querer fazer o possível, o impossível, no momento pode não ser, mas lá na frente pode ser. Então, eu acho que é isso que está faltando a gente poder dialogar mais, a gente ouvir mais as classes, né, não só da educação, mas da saúde, da parte do turismo, de tudo na cidade, porque na realidade, da população em geral, porque todas as classes elas têm que ser atendidas, né? E um governante ele está ali para poder estar recebendo todo mundo. Então, eu não sei, eu acho que a gente tem que ser bem humilde, saber que ninguém faz nada sozinho, né? Até muita gente fala, pô, Gilda, você teve muito voto, pô, você está se sentindo como? Eu falei, com mais responsabilidade, com mais humildade e sabendo que o meu papel tem que continuar sendo o mesmo, de estar ouvindo a população, de estar indo fazer as fiscalizações. É isso que a população quer. O povo ele não quer muito não, Rose. O povo ele quer o básico, sabe? Então, isso que às vezes a gente fica assim, né, pensativo, porque às vezes o básico não acontece. E eu acho que é isso que a gente tem, né, como eu falo novamente aqui, o vereador ele tem esse papel de fazer com que as coisas aconteçam quando não está acontecendo, né? Além da Comissão de Educação, você também era da Comissão do Cúmplice, ou ainda é da Comissão do Cúmplice? E, gente, a gente quer ressaltar, olha que absurdo que a gente vive na nossa cidade. Teve que ser criada uma Comissão do Cúmplice. Qual o objetivo dessa comissão? É para as coisas não andam, existem leis que não são cumpridas, como é que é isso? Rose, quando eu criei a Comissão do Cúmplice, foi porque a gente tem muitas leis que não funcionam. E a lei é para ser cumprida. Então, senão não precisava. Então, eu tive a ideia de criar essa comissão na Casa do Cúmplice para poder estar fazendo com que as leis que existem, mostrar que não está funcionando e fazer com que elas funcionem. Então, é isso, é o cúmplice, né? Infelizmente, porque a gente tem muitas leis, né, que não funcionam. Inclusive, e que tem que funcionar. Então, o PCCS tem que funcionar, ele está estagnado, ele está parado. E isso prejudica muito a educação, né? Porque foi um pontapé inicial importante, mas e agora? Como que está essa situação? Parada. Né? E quem sofre são todos os profissionais da educação. E, às vezes, as pessoas não entendem que isso influencia, é óbvio, na qualidade, gente. Quando você tem um profissional desmotivado, quando você tem um profissional que está perdendo por mês 400 a 500 reais, isso faz diferença. É óbvio que a motivação da pessoa também fica abalada. E a Gilda tinha tocado numa outra questão em relação a isso, muito importante, que a gente tem vivenciado, que é a questão da saúde do trabalhador, né? Fala um pouquinho sobre isso, Gilda. Olha, por eu ter visitado muitos colégios esses 4 anos, a gente vê muitos funcionários afastados. Por exemplo, a merendeira. Às vezes, pela carga horária que tem ali, e que foi proposto de diminuir de 40 para 30 horas, que eu acho justo. E parece que foi feito até um teste, que deu certo. Então, vamos tentar ver. Porque o que adianta esse funcionário, daqui a pouco ele está afastado? E aí, o que acontece? Tem que arranjar, botar um outro. Então, não é muito melhor você ter uma visão muito maior de poder resolver para essa pessoa não ficar doente, porque ela fica além de... Não só fisicamente, como mentalmente. Sim. São as duas coisas. Eu, como psicóloga, posso falar, eu conversei com vários funcionários e realmente a gente vê muitos afastados. E aí... O outro que fica tem que cobrir esse que foi afastado, que muitas vezes não é relocado o outro para aquele local. E aí o que acontece? Esse também vai acabar ficando doente. Então é um ciclo vicioso e que a gente tem que parar para pensar e resolver. Porque senão vai continuar assim. E quem é prejudicado é Petrópolis. É a educação, é o trabalhador que está ali, que fica doente, que não precisava estar. Então, quer dizer, por que não se discute isso? Por que não tenta resolver? Então, a gente vê, por exemplo, dá um exemplo da merendeira que a gente vê quantas vezes ela faz o mesmo movimento. Então, acaba que ela fica com o movimento, né, ler. E acaba que ela se afasta. Então, eu vi isso muito, olha, eu estou falando porque eu vi, acompanhei, e a gente vê muito dessas merendeiras que foram afastadas, e outros funcionários. Então, tem que ser investido professores. Então, a gente até fala da carga horária de 1/3, que é lei, porque como que ele faz o planejamento pedagógico, o professor, se não é respeitado 1/3 que ele tem direito para fazer o planejamento pedagógico? Então, isso tudo influencia o que você falou, desmotiva o professor, desmotiva, né, os funcionários. Então, se você não tem, em qualquer empresa, se a gente pegar uma empresa, se você não motiva os teus funcionários, não vai funcionar. Então, isso vai influenciar diretamente na qualidade da educação, Rose. E é isso que a gente vê, o reflexo disso hoje em dia, porque um funcionário desmotivado, esse funcionário não é valorizado, infelizmente, e tem que ser.
E aí acontece todo esse ciclo. Então, tem que ter uma mudança de pensamento, tem que ter uma mudança, né, de fazer acontecer o que é lei, porque é o que eu falo, se é lei, tem que ser cumprido. Né? Porque senão a gente está brincando aqui. Pô, se a gente está aqui, é lei, e outros municípios já fazem esse de 1/3, já funciona, por que em Petrópolis não funciona? Então, são coisas que a gente não pode deixar, e eu, como vereadora, não posso deixar de falar. Eu não vou me emitir, eu falo que eu sou independente, eu não sou presa a nada, eu sou presa aos meus princípios, a ética, o que é certo. Então, vamos fazer as coisas certas, vamos discutir. Porque a gente até teve algumas reuniões em que eu participei, né, Rose? E que, pô, vamos fazer um planejamento, então, a curto prazo, a médio, a longo, mas vamos nos comprometer a começar isso, e que não foi feito até agora. Bem, gente, o papo foi ótimo, mas o nosso tempo se encerrou. Nós voltamos na próxima semana, agradecendo a Gilda, e a gente vai repetir depois um outro programa com ela, para a gente ter mais tempo para falar sobre as coisas. Próxima semana, novo programa, Educação de Classe.